A câmera aí para não ser filmado. Então, meu configurador ainda está abrindo aqui, abençoado. Então, falando de pontos de entrada, enquanto que não abre o configurador, para a gente fazer uma recapitulação, né, do que é ponto de entrada, ou melhor, enquanto recapitulação dos programas, o que é pontos de entrada? Pontos de entrada são pontos de interrupção no sistema em que você pode utilizar esses pontos para você fazer customizações. Porque que, na verdade, é parecido com um endpoint, tá? Para quem é de web aí. O que acontece? Dentro do Proteus, do RP, internamente, existem várias chamadas de programas, de nomes de programas, que é para ser chamado pelo usuário. Esses nomes já estão gravados internamente. E quando você cria uma user function com esse nome, o sistema entende que é para você executar uma determinada ação, ou essa função que você criou, exatamente naquele momento que o ponto de entrada está sendo executado. Em outras palavras, vou ser um pouquinho mais claro e vou trazer exemplos práticos para que a gente consiga entender isso. E aí depois eu vou passar um teste. Então, aqui, ó, meu cadastro de fornecedores. Aqui é um cadastro padrão do Proteus. Então, eu não consigo mexer. Não é aquela user function que a gente tem o código-fonte. Aqui eu não tenho código-fonte do Proteus. Mas eu tenho ponto de entrada que eu posso criar customizações nessa tela de fornecedores quando eu descubro qual é o nome do programa que eu tenho que criar. Por exemplo, aqui eu tenho esses botões, ó. Eu tenho incluir, alterar, visualizar, excluir, facilitador. Eu posso colocar, adicionar botões aqui? Posso. Mas, Otávio, mas isso daí é uma função padrão da TOTOS. Mas se eu souber qual é o nome da função que eu tenho que criar para o Proteus entender que o botão vai aparecer aqui quando eu criar essa função, ele automaticamente, se eu sei, eu compilo isso, crio essa função, compilo, chamo a minha função nesse botão, e aí, naturalmente, quando eu descubro isso, ele vai criar um botãozinho aqui. Então, resumindo, o que é pontos de entrada? São pontos que tem dentro do sistema, vários pontos, que você pode customizar o sistema, uma vez que a sua user function, a sua função, é exatamente criada com o mesmo nome desse ponto, com esse nome que a TOTS especificou que tem que ser. Vou te dar um exemplo aqui, como a gente pesquisa. A gente não sabe todos os pontos de entrada, não tem como saber. E aí, como é que eu descubro? É fácil. Tem vários caminhos. Um caminho dele mais prático é ir no Google. Então, eu vou no Google e digito assim, ó, ponto de entrada para incluir botão. Aí boto fornecedor. E boto Proteus. Pronto. Aqui está, ó, ponto de entrada. O ponto de entrada está localizado no TMSA 010. Tabela de frete e permite ao usuário adicionar botão. Aí, cliquei nesse daqui. Quero que vocês me respondam, se possível por áudio, porque eu não consigo ver mensagem, tá? Porque eu tô aqui mostrando para vocês. O Google me trouxe isso aqui, ó, logística, linha Proteus, ponto de entrada, inclui botões. Ó, o ponto de entrada, TM010 boot, está localizado na tabela de frete e permite ao usuário adicionar botões na Etios Bar da rotina. Eu quero colocar um botão aqui no cadastro de fornecedores. Esse ponto de entrada aqui me atende? Sim ou não? Acho que não. Bem, até onde eu entendi,
são duas tabelas diferentes. Uma é tabela de fornecedor, outra tabela de frete. Você colocar o botão na tabela de frete, não vai aparecer no fornecedor, né? Exatamente. Então, aqui é para fazer isso lá na frete, e não é no fornecedor. Então, esse ponto de entrada não me serve. Aqui, ó, quais os pontos de entrada do cadastro de fornecedores? Opa, pode ser que isso aqui seja interessante. Aí aqui ele me mostra uma das coisas, ó, quais os pontos de entrada do cadastro de fornecedores. A rotina do cadastro de fornecedores é mata 020. Como é que eu sei a rotina que eu estou? Shift F6. Toda vez que você dá um Shift F6, ele vai trazer essa tela. E aí, aqui nesse quadradinho à esquerda, na parte de baixo, ele vai te mostrar o nome do objeto. Esse objeto é o nome do programa, o nome da rotina. Quando é padrão, ele cria como PRX. Customizado é PRW. A gente cria uma função PRW. Tá? Então, aqui, ó, mata 020, que então estamos falando da mesma rotina. A rotina de fornecedores é a mata 020 e aqui é a mata 020. Aí aqui ele me lista todos os pontos de entrada para eu usar no cadastro de fornecedores. Primeiro, adiciona campos da tabela fio no vínculo bancário com o fornecedor. Não me atende. Define o campo memo de usuário. Não me atende. Inclusão de botões no cadastro de fornecedores. É isso. Eu preciso disso. Aí, quando eu clico no link, o que ele vai me mostrar? Como eu tenho que montar esse ponto de entrada. Essa user function para aparecer um botão. Então, aqui ele tem me dá um exemplo, exemplos embaixo. Cara, geralmente eu faço 90%, eu faço o quê? Eu só copio isso aqui e jogo lá. Mas antes, ele mostra que a descrição, ó, em que ponto? No início da função, antes de montar a tela de manutenção do cadastro de fornecedores. Então, quando ele entrar nessa tela aqui de cadastro, ele já vai criar e executar para aparecer o botão aqui. Então, é isso que eu preciso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse exemplo aqui e vou criar uma user function para adicionar um botão. E aí, a partir daí, gente, você pode fazer qualquer customização em qualquer cadastro. Por exemplo, aqui no cadastro de fornecedores, ó, você pode adicionar opções no menu, validação de consistências. Esse daqui, ó, no OK, lá quando você vai validações adicionais para inclusão de fornecedor. Ou seja, aqui é no teu OK. Aonde é isso? Quando você estiver alterando o fornecedor, se você quiser fazer mais alguma validação no cadastro de fornecedor, quando clicar aqui em confirmar, ele executa o teu ponto de entrada e você pode colocar uma validação ali. Então, mesmo que o campo não esteja obrigatório, mas você quer validar alguma outra coisa, você consegue. Então, usando aquele ponto de entrada. Mas vamos usar o ponto de entrada do botão, beleza? Então, já copiei lá. Vou colocar esse link aqui lá no grupo antes, qualquer coisa, para vocês darem uma olhada também. Vou copiar essa funçãozinha. Vou jogar na minha PRW, tá? Então, aqui já estávamos, tínhamos do FOG de 1 a 4, vou dar um incluir aqui, new file. O nome do fonte, geralmente é o nome do ponto de entrada, então eu crio como MA020 boot. Por que isso? Para facilitar na hora de eu ter que saber se esse ponto de entrada já existe ou não. MA020 boot. MA020 boot. Beleza. Pronto. Aí aqui, ó, colocar include.
Pode ser totos.ch, como queira. Chama a minha user function só para ele criar o cabeçalhozinho. Mas aqui eu vou copiar meu ponto de entrada. Aí, a partir daqui, eu vou começar a dar tarefa para vocês. Cria um ponto de entrada. Duvidazinha aqui. Oi? Duvidazinha. Tá. Você não tem problema em ter um user em cima do outro sem ter nada fechando, algo assim? Não, aqui eu não tenho nenhum um em cima do outro, não. Eu tirei Não, aqui. é que tu apagou agora, mas tipo, era essa a minha dúvida. Se tinha problema que o user estava em cima e tem um outro embaixo. Não, não pode. Só pode ter Ah, uma user e outra return. Se você quiser criar uma outra user function, tem que criar fora. Ou static function, seja lá o que for, cria sempre fora. Então, gente, aqui ó, já está estruturado o botãozinho. Já está estruturado. Aqui é o nome da minha user function, que eu vou chamar. Aqui é o nome que ele vai aparecer, porque quando eu clico aqui, ó, cadastro fornecedor, se eu só passo o mouse, aqui eu tenho a opção visualizar, né? Pesquisar, excluir, incluir. Quando eu passo o mouse, ele tem as opções lá, cadê? Que antigamente, quando eu passava o mouse aqui, ele tinha um helpzinho no botão. Então, você tem aqui, ó, consulta, financeiro e financeiro, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma funçãozinha só para ele chamar o meu programa, tá? Ele está chamando aqui o nome da user function de meu prog 1. Então, vou criar essa user function aqui embaixo. Vou criar essa user function como meu prog 1. E dar um return aqui. Só porque é o mesmo nome que está aqui no programa. Vou botar aqui, ó, alert. MSG alert. Pode ser um info. E aqui eu vou botar uma mensagem. Ponto de entrada. Criado com sucesso. E aí, que é o título do ponto de entrada, crio um aviso. Beleza. Aqui, se eu quisesse botar mais de um botão, eu colocaria um outro add, e dentro desse botão eu chamo uma função. Digamos que eu quero chamar uma tela aqui no cadastro de fornecedores, eu quero criar um botão aqui para chamar uma tela, para chamar um relatório, o que for, eu consigo fazer. Desde o momento que ele chama o meu programa de relatório, o meu programa de tela. Aqui eu só vou mandar um alerta para que quando ele entrar lá no cadastro de fornecedor, ele consiga ver um alerta. Então, eu vou botar aqui o nome do botão, sei lá, alerta fornecedor e alerta. Um outro ponto é o seguinte, esse ponto de entrada aqui, Otávio, ah, tu poderia voltar só no ponto que você copia esse código aí, que eu tive que resolver uma coisa aqui, eu acabei perdendo a parte que tu chega nessa página aí e tu copia a parada aí do lado. tá, eu volto sim. Obrigado. O que que acontece? Esse ponto de entrada aqui, ele inclusão de botões no cadastro de fornecedor. O retorno deve ser um array e tal. Aí aqui está dizendo o seguinte, no início da função, antes de montar o toolbar,
da tela de manutenção do cadastro de fornecedor. Ou seja, esse ponto de entrada é na hora de montar o toolbar do cadastro de fornecedor. O que é o toolbar? Aí vale a experiência. Ele vai adicionar um botão não aqui. Ele vai adicionar um botão aqui, ó. Aqui dentro. Tá vendo autorizações? Sim. Ele vai adicionar um botão aqui dentro. Aqui Sim. é o toolbar. Mas eu tenho um outro programa, um outro user function, que ele adiciona um botão aqui. Ele, na verdade, ele vai entrar aqui em autorizações, que é esse aqui, ó, o hot, 020 hot. Adiciona mais opções ao menu. Esse hot aqui, ele vai usar para criar opções no M-Browser do fornecedor. Toda vez que fala M-Browser, é essa tela aqui inicial. Então, aqui, ele vai adicionar o botão, esse ponto de entrada hot aqui. Vou ficar lá no toolbar mesmo, tá? Só para vocês verem. Mas, assim, aonde vocês quiserem colocar botão, validar, isso é possível. Beleza? Então, vou compilar. Aqui, você quer, Arthur, que eu copie de novo? Eu não entendi o que você precisa que eu faça. Porque Não, eu acho que eu peguei... entendi. Esse lá mesmo, lá no M20 Boot, aí tu copiou ali no exemplo, né? Tu copiou o user Isso. function, tananana, copiou até o final e foi editando. Cliquei aqui. Peguei aqui, ó, exemplos. Todas essas funções têm um exemplo. Eu copiei o exemplo, joguei aqui no meu fonte. Aí, eu só criei uma nova user function, Isso aí eu criei, isso aí eu criei. isso, para chamar o meu programa. Só esse do meio aí que eu não editei. É, aqui, Entendi. tá vendo esse meu prog1 aqui? Eu criei a função como meu prog1. Aí, enfim, e aqui eu botei alerta fornecedor, alerta, por exemplo. Pronto. Vou compilar aqui no meu ambiente. Esse nome aqui, ó, Note, antigamente, no Proteus antigo, os botões tinham um desenho. Então, tinha um desenho de Note, tinha um desenho de pad, tinha um desenho de calculadora. Enfim, hoje não tem mais isso, tá? Mas, então, assim, aqui eu passar, esse Note aqui significa qual era o tipo de botão que você queria. Você pode usar o padrão lá que eles estão usando, não tem problema. Aqui é a sua função, aqui é a descrição, e aqui é o título que vai aparecer lá no botão. Então, quando eu clico aqui, ó, por exemplo, walkthrough, help, bancos, antigamente ele mostrava o que significava essa função. Agora ele não mais mostra. Então, uma dessas, alerta fornecedor, era a descrição que ele mostraria. Mas beleza, isso aqui vai mudando versão, algumas coisas não passam mais a fazer sentido. Então, vou compilar e vamos ver o botão aparecer lá dentro do cadastro de fornecedor. Aí, assim, eu tenho ponto de entrada para tudo, gente. Por exemplo, em todos os cadastros, ó, só aqui cadastro de fornecedor. Eu quero fazer o filtro para quando eu entrar, os fornecedores já estão filtrados. Eu quero, ó, adiciona filtro no cadastro de fornecedor. Eu quero grava arquivos do usuário. Enfim, complementa validações da exclusão do fornecedor. Ou seja, o sistema, o Proteus, embora ele seja um código-fonte fechado, mas dentro do fonte ele já tem esse nome aqui, MA020 boot, guardado lá no fonte. Se existir essa função, ele executa quando montar a tela para adicionar os botões. Se não existir, ele não faz nada. É isso que é um ponto de entrada, tá? Então, beleza. Vou salvar aqui. Fechei para compilar. Ctrl F9. E eu estou conectado no outro serviço. Aí, o que vocês têm que ter atenção?
Você está vendo que esse ponto de entrada ele retorna um vetor de abutons? Ele cria uma variável de abutons, eu adiciono os botões no vetor e eu retorno abutons. Porque esse ponto de entrada ele vai retornar todos os botões que você quer adicionar. Então, todo ponto de entrada, você tem que se preocupar com o retorno, o que, que ele retorna. Se é um lógico, se é um verdadeiro ou falso, se ele está retornando uma string, se ele não retorna nada. Porque, às vezes, você pode compilar e dar erro. Então, é muito importante você saber o que, que o sistema exige, né? O que, que ele quer para você retornar naquele ponto. Por exemplo, toda validação, se é um ponto de entrada de validação, você vai ter que obrigatoriamente retornar um verdadeiro ou falso. Porque verdadeiro é que você permite que o programa siga a validação, enfim, e falso ele bloqueia, porque talvez aquela validação esteja alguma coisa fora, tá? Então, gente, agora vamos validar nosso ponto de entrada. Admin 3. Nem me lembro se eu entrei no configurador. Não. Cadastro fornecedores, né? Que a gente incluiu. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém viu ainda? Por enquanto, tranquilo. Show. Então, daqui a pouco já vou passar uma tarefinha para vocês. Fornecedores. Vou dar um OK aqui. Vou alterar. Eu falei que esse está lá dentro, né? Então, outras ações. Alerta fornecedor. Olha ele aqui, ó. Vou clicar aqui. Vai aparecer minha mensagem. Aviso. Ponto de entrada criado com sucesso. Ou Tem seja, alguma forma desse botão ficar do lado, não precisar ficar nessas operações, ele ficar do lado de fora? tem. Esse é a atividade que eu quero que vocês façam. Vão Pelo que criar. você tá falando aí, é meio que a gente souber pesquisar o que tem que fazer, já é 80% da parada, né? Saber meio que as Pesquisar qual é o palavras de ponto, tudo. pesquisar o ponto de entrada correto é 80%. Agora, vocês vão fazer um ponto de entrada do lado de fora no cadastro fornecedores. Eu fiz dentro. Eu quero aqui nessa tela. Já vou dizer qual é o nome do ponto de entrada, para facilitar. É esse daqui, ó. Vou colocar o link lá também para vocês. Vocês vão fazer um ponto de entrada para adicionar opções no menu, que é naquela aba de fora, né? Que eu falei que é botão. É esse carinha aqui, o Hot. M020 Hot. Aí aqui, ó, embaixo, ele sempre pede qual é o retorno. Ó, retorno, você vai retornar um vetor, como eu também tenho um vetor. E aqui embaixo tem um exemplo. Então, você vai seguir esse exemplo e vai fazer. Vou colocar lá no grupo o link para vocês criarem um botão aqui dentro do adicionar um menu, né? Um item no menu, que ele chama de menu, no cadastro fornecedor. Copia essa função, provavelmente, em algum momento, ele vai pedir para vocês chamarem uma função, porque você vai adicionar o programa, mas esse programa precisa de uma funçãozinha. E aí vocês vão tentar fazer. Já coloquei lá, podem fazer, tá? Cara, vocês vão usar muito ponto de entrada. Todos os clientes. Às vezes o cliente fala assim, cara, tá vendo esse cadastro de fornecedores aqui? Poxa, eu queria colocar um relatório aqui dentro, eu tenho que às vezes sair,
para imprimir o relatório em outro lugar, não tem como você botar um aqui dentro, não. Aí você fala, claro que tem. Por que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Aí vai lá, pesquisa o nome do ponto de entrada, e aí você pega aquele relatório, bota lá dentro para ela, ao invés de botar fora. Você não precisa só chamar a função customizada sua, você pode chamar uma função padrão do Protege também. Então, você adiciona um botãozinho ali e pode chamar uma função padrão do Proteus, mas tu chama nesse botão. Possível fazer também. E aí, gente, tranquilo? Estão fazendo? Estão tentando? Estou tentando aqui. Beleza, fechado. Paralelo a isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar no configurador. E depois a gente vai fazer só um resumozinho. Fazer um resumo do dever de casa que eu passei. Caraca. Oi? Esse aqui, esse coach aqui, ele tem um contexto bem maior, né? Tem. Deixa eu ver como é que tá aqui. É porque esse daí, ele tem para cada, só para vocês entenderem, para cada tipo, ele tem um botão. Então, por exemplo, quando for alterar, ele passa um, ou melhor, três, quando for alterar é quatro, quando for visualizar é dois. Então, ele tem um tipo lá. Deixa eu copiar aqui para ver se eu consigo explicar algumas coisas para vocês. Só para estou fazendo junto com vocês aqui, mas eu só vou pegar aquele ponto de entrada e colocar aqui desmembrado. Não vou criar função também. Nome do ponto de entrada? MA020 hot. Então, rename MA020 hot.prw. Chamando sempre a include. Cabeçalho, importante. Você documentar. Aí é importante você colocar o nome do ponto de entrada e a descrição. Ok, vocês não estão fazendo o que vocês querem já entregar, não tem problema. Mas quando tiver no cliente, tem que escrever, tem que fazer ponto de entrada utilizado para adicionar botões na tela inicial do cadastro de fornecedor. Beleza? Vamos desmembrar essa função aqui. Ele traz tudo embolado, então é até difícil para vocês, né? Porque Eu, tá eu, tudo, eu tá fui tudo. descendo aqui um a um, mas, tipo, pelo menos medindo 1, 2, 3, 4.
Algumas coisas Mas aqui, algumas coisas estão comentadas e ele acaba se embolando. Mas atenta só, gente, para o seguinte, ó. Quando tem barra, barra, é o comentário. Então, E no caso desse, o comentário foi até o 6, eu acho, aí depois teve o ADD do botão. Aqui também. Isso aí. eu só fiquei na dúvida se esse ADD seria parte do comentário 6 ou se seria o ADD mesmo. ADD O ADD já é parada já, mano. ADD já é o comando. Entendeu? Aqui ele está explicando o que significa cada posição. Aí, ó, ele diz o seguinte: elementos contidos por dimensão, nome 1, o primeiro vetor, nome aparecer no cabeçalho. Então, vai aparecer o nome do documento. Vamos fazer igual todo mundo? Então, no nome, vocês colocam, pode ser meu programa, nome da rotina associada. Aqui é o nome da user function que você vai criar. Isso aqui tudo, ó, o nome da sua user function. Então, aqui é o nome da sua underline, e aqui é o nome da sua user function. Vou botar underline, meu, sei lá, meu programa. Meu prog, que é meu programa. Sei lá, você pode dar o nome que você quiser. O 4 é que é de alteração. Então, o 3 você não usa, esse parâmetro 3 é usado pela rotina, e o 4 é o seguinte: tipo de transação a ser efetuada. Então, se for 1, é para pesquisa. Se for 2, simplesmente mostra, quer visualizar. O 3 é incluir, 4 altera, 5 remove, e o 6 altera determinados campos sem incluir novos registros. Ou seja, pode deixar no 4. Aí aqui você vai chamar o nome do seu programa que você vai criar, só o underline. Por que eu sei? Porque aqui ele está dizendo, 2, nome da rotina associada. É a rotina que eu vou criar para executar o botão. Como eu já criei uma user function aqui, a meu prog1, eu vou chamar a mesma função aqui, só para vocês verem que vocês podem chamar o mesmo programa de lugares diferentes. Então, eu vou chamar o meu myprog1 aqui também. E aí ele mesmo já devolve o vetor para compor, né? Provavelmente ele vai pegar esse retorno e vai adicionar o botão na tela. É isso. Vou compilar. Até sair do dicionário aqui. Todos conseguiram fazer? Cara, sim, mas eu tenho um problema aqui, cara, que já não é a primeira vez que acontece. Vou mandar um print ali no grupo de repente, fica mais fácil de explicar, peraí. Tá. eu ainda não, ainda estou tentando
Porque no caso você copia uma função, eu estou pensando aqui numa função para criar. Eu crio uma funçãozinha assim, ó, só para chamar uma função só para chamar um alerta, só para chamar, bota assim MSG Info, MSG Alert Aqui compilou. e põe a descrição, põe isso aqui dentro da sua função, só para te chamar uma telinha. A gente vai ter uma aula só para elementos gráficos depois, para desenhar para desenhar modelos diferentes de cadastros, com get, com button, com radio button, com check. Enfim, a princípio é só vocês entendendo os conceitos principais. Beleza, como essa função já estava compilada, só vou compilar agora o meu programa, meu ponto de entrada, e é isso aqui, ó. Agora eu vou lá no cadastro fornecedor para ver se vai aparecer o botão lá. Ou seja, então, embora o Proteus seja um sistema pronto, mas você pode criar várias telas, vários processos dentro do que já existe por conta do que chamamos de ponto de entrada. Ponto de entrada tem ponto de entrada para tudo, depois da gravação, antes de gravar, para validar. Para cada cadastro tem N pontos de entrada. Aí aqui, ó, vamos em atualizações. Foguinho, Oi. eu te mandei lá no WhatsApp, mas me tira uma dúvida aqui, porque aparentemente eu acabei resolvendo. Tá. Quando eu faço essas construções aqui agora, que foi nesse caso, a gente botar para adicionar esse botão, se eu tiver o configurador ou o MDI aberto, ele dá erro, ele não roda, ele não funciona, não Para compila? compilar, não. Beleza. Por quê? Você está atualizando um repositório de objetos, você está criando coisas novas. Então, ele precisa de acesso exclusivo para você conseguir compilar, entendeu? Então é isso, já está resolvido. Vou deixar isso anotado aqui. Toda vez que você tiver no sistema, for compilar, você tem que sair do sistema para compilar. Você foi em cadastro de fornecedores, né? Isso. Se você não souber, você pode, aqui onde está pesquisar, pode botar o mata 020, ou o nome Meu da programa. rotina. Mas é cadastros fornecedores. O meu deu um errozinho. Beleza, vamos ver qual é o erro. A gente resolve. Opção não disponível no Proteus, função. Está dizendo que a sua função não está compilada, não existe essa função que você está chamando. Mas engraçado que eu compilei a função junto com o botão. Aqui, ó, meu programa. Cliquei no programa. Cadê a sua função? Vamos ver. Se quiser botar um print. User function. Matheus, o seu problema tem a ver com a include que você está apontando, tá? Deve ser esse parênteses aqui no final. Não coloquei essa. Ó, olha aqui o meu. Tá vendo? Cadê o seu programa, a sua função? Estou compartilhando aqui. Não, que sua função está no outro. Tá. Mas Ali, tá vendo? Esse parênteses no finalzinho eu não coloquei. do MSG Info? Não, lá em cima, MyProg e tem o parênteses. Não, isso aqui é diferente. Se não tiver programa parente, você não. Ué. Aqui que tem que ter, ó. Aqui, ó. MyProg. Nesse daqui, tu chamou parênteses. Deixa Esse eu daqui ver. é diferente. Então foi isso. O de cima está sem parênteses.
Ué, mas... Não, mas o seu tá sem parente. Não, então, o meu de cima está sem parênteses. Você botou com? Não, eu tinha 100, tava 100. Então, compartilha a sua rotina, porque pode ser seu erro, pode ser de outros. Compartilha para a gente ver. Pessoal, dúvidas até agora sobre pontos de entrada? Luiz, pode me tirar uma dúvida? Posso. Lá no programa, aqueles parâmetros 0 e 4, tem como tu repetir ali, que eu não entendi muito bem? Como é que eles Tá. funcionam? Eu já. Deixa eu só ver o que o Jonathan está fazendo aqui. Tá vendo? Aqui eu não tinha colocado. Não, Jonathan, não, você confundiu. O que acontece? Você está na sua user function, está botando um underline. Você só põe o nome do seu programa, tira o underline embaixo. Ah, tá. Aqui. O underline é de user. Só para chamar, Então, no caso. só para chamar. Então, toda vez que for que você criar uma user function, você tem que botar o underline, que é de user, e o nome do programa. O Proteus funciona assim, entendeu? É só isso. Tá. Vamos lá, Carlos. Seguinte. Aqui já está dizendo, tá? Primeiro, nome a aparecer no cabeçário. Então, eu botei meu programa. O que vai aparecer no cabeçário é meu programa. Então, se você for aqui, ó, no Proteus, fornecedores, autorizações, está escrito o quê? Meu programa, que é o nome que está aparecendo. Beleza. Aí, item 2, nome da rotina associada, que é o que? O nome do programa, da rotina que eu vou executar. Está associado ao botão, que é o MyProg 1 que eu criei. Beleza? Item 3, usado pela rotina. Aqui tu não vai fazer nada, que é usado pelo padrão lá do Proteus. Então, deixa zero. E 4, qual é o tipo de transação a ser efetuada? Que você pode pesquisar, você pode visualizar, incluir, alterar, remover ou outro. Então, você põe... Eu botei, embora que a gente não vai alterar nada, eu deixei 4 aqui, mas não tem diferença nenhuma. Entendeu? Não, entendi. O que me confundiu foi essas opções embaixo aí, mas está atrelado ao item 4. Agora Isso. eu consegui me achar aqui. Aí aqui, ó, o meu tá 4, tá vendo? Porque sua tela não está aparecendo, não. Ah, tá, desculpa. Então, o meu, estão vendo agora na tela aí? Sim, tá normal. Positivo. O meu é o item 4, que quer dizer o quê? Alterar. Da mesma forma, olha só, gente, quando a gente fez o FOG A002. Não, foi 001. 001, deixa eu ver se foi 3. Foi 3. Estou procurando aqui onde a gente criou o browser. Cadastro. 2. Eu nem sei mais de qual desses fogos aqui foi. Eu sei que a gente criou um cadastro da SZ lá da vida. Nesse cadastro que a gente criou, a gente... É porque eu já atualizei. Naqueles cadastros lá que a gente criou, tem a rotina e as opções que a gente criou para ele chamar o ASC. Então, lá no M-Browser da vida, ele chama as opções. E você vai ver que lá naquelas opções tem lá 1, 2, 3 ou 4. Entendeu? Mas, como eu não estou mais com ele aqui, eu não consigo mostrar. Mas vocês que têm, lá no cadastro da SZ1 que a gente compilou, vocês vão ver que tem lá na rotina incluir, alterar, visualizar, que o AX inclui, o AX deleta, enfim, esses fontes aí, ele passa também o tipo lá, é o 4.
ou 3, ou 2, ou 1, de acordo com o que ele pode fazer. E aí, pessoal, funcionou de vocês? Apareceu o nome lá, meu programa, e chamou a telinha. Sim, Aqui eu aqui tô terminando de funcionou. fazer aqui, que aqui tá bem lento. Tá, então, quem conseguiu, ok. Quem não conseguiu, está terminando. Outro ponto aqui, só para a gente fechar e corrigir lá os exercícios. Seguinte, aqui, ó, colocar todos os campos no browser. Então, uma coisa molezinha, eu nem entrei no configurador. Molezinha, vocês já sabem, entrar lá no configurador no campo e marcar como browser. Deixa eu mostrar aqui. Então, hoje a nossa aula foi de pontos de entrada. Eu vou deixar uma missão para vocês. Falar nisso, Jonatas. Ô, Jonatas, você estava só com a quantidade de 200. Ele dava mensagem também, né? Você conseguiu resolver? Consegui. O que era? Era, no caso, aqui no código que eu fiz, Uhum. eu tinha colocado. No caso, agora está com if e a função que eu estou chamando para validar. Mas antes eu tinha botado if, len, que acho que é de leitura, e aí tudo que ele lia, ele acusava. Entendi. Entendi. Beleza. Geralmente, quando você for dar assim, tem que dar um alt-trim também, para tirar os espaços. No caso, o Altrim também deu erro. O Altrim, eu tirei o Altrim porque quando estava com o Altrim estava dando erro. Pessoal, corrigindo a última aula aqui. Então, colocar todos os campos no cadastro de fornecedores no browser, acho que você já sabe, né? Mas só para ter certeza, estou no cadastro aqui, lá no configurador, opções, validação, uso. Você tem aqui, ó, browser. Quando você flega nesse campo, automaticamente esse campo fica exibido na tela inicial lá do browser. Fazer um gatilho para preencher o nome do fornecedor ou alterar o código. Ou seja, quando eu for no cadastro de fornecedor não, lá no nosso SC. Já estou zoado já aqui, 11 horas da noite. Deixa eu ir lá no nosso cadastro customizado que a gente fez, na nossa SZ. Só para validar com vocês aí as nossas atividades. Curso Proteus. Quem não conseguiu, depois vocês falam, gente. Então, vou dar um incluir aqui. Segundo, eu vou fazer o quê? Fazer um gatilho para preencher o nome do fornecedor ou ao alterar o código, né? Então, aqui no curso, cadê? Gente, ele não vai fazer. O meu não vai incluir. Mas não tem problema não, eu mostro como vocês fazem isso. O meu não vai incluir porque eu criei um outro tipo de cadastro aqui. Mas no gatilho, quando alterar, fazer um gatilho para preencher o nome do fornecedor ao alterar o código do produto, do fornecedor. Então, eu É que eu vou no mostro o gatilho. meu aqui, como é que ficou? Pode ser, pode ser. Acho que é legal, e aí a gente compartilha aí, se tiver outro jeito eu falo. É porque eu criei essa tela MVC, essa tela não é no padrão que vocês fizeram. Parar de compartilhar aqui, compartilhei. Você está com o configurador aberto? Não. Tá, depois tu abre para gente. Aqui, quando eu boto o código aqui,
ele aparece automaticamente aqui o nome. Isso. Agora abre para a gente lá o configurador. Todos conseguiram fazer esse, gente? Foi tranquilo? Consegui. Eu fiz Beleza. no laço agora com a ajuda do amigo aqui. Ah, o Diogo é brabo, cara. Negativo. Alguém já procurou? Quem colocou a DVPL lá no perfil do LinkedIn? Alguém já procurou vocês? Eu ainda não botei também, não. Ah, tá. Ainda não botei não, porque as Gente, coisas. vale a pena colocar só para sondar como é que tá o. Procurar de mandar mensagem, não, mas ter visto no perfil. Ah, legal. Aí como é que ficou, Foguinho? Isso aí. Então, vamos lá. Ó. Ele botou o campo de domínio, né? O principal, o código, que é o prof, e o que vai receber a informação é o Z1 nome. Ele botou o tipo primário. E qual é a regra? Trazer o campo SA2 a dois nome. Ou seja, ele vai trazer o código do fornecedor, o nome do fornecedor, que é esse SA2 nome. Ele botou posiciona assim, muito bom, que é para posicionar na tabela. Qual é a tabela? SA2, que é a tabela de fornecedores. Qual é a chave de pesquisa? Chave 1, onde ele passa o X-filial, e ele também passa ali, aí com o código, ele busca esse nome. Com o código, né, que é a chave filial mais o código, ele traz o nome. Diogo, você Oi, entendeu essa regra? entendi. Eu encontrei essa regra em outro campo, aí eu dei uma pesquisada para poder entender. Tanto Legal. que estava dando erro no começo, que o Aham. posiciona estava como não. Aí eu Isso, percebi que tem que botar sim, porque vem de uma isso, tabela estrangeira, né? Aí depois isso, coloca a chave para encontrar a tabela. Aí depois disso isso, funcionou. isso mesmo. Quando você coloca como posiciona assim, ele entende que você vai usar o alias, o índice, que é a ordem do índice, e a chave de pesquisa. Aí você passa essas chaves e ele vai, toda vez que você digitar lá o código, ele vai buscar esses dados pela parte de posiciona. Então, ele vai posicionar e vai trazer o nome. Existe uma outra forma de fazer isso, Diogo. Eu Existe a função chamada posicione. Tu já usou ela? posiciono. Eu não lembro se eu já vi ela, mas não sei se eu já usei. Tá. Eu lembro Alguém que já ali usou a função posicione? na condição eu vi que tinha outra forma também. Só que eu vi que se colocar como true dava no mesmo. Eu deixei como true. Tá. Abre um bloco de notas aí, Diogo. Tá Eu, aberto. É. Ah, não, Jonathan, desculpa. Ah, Quem está compartilhando. Jonathan, digita assim, ó, posicione, abre parênteses, aspas, na tabela SA2, maiúsculo, tá? Aí tu vai fechar aspas, não, aspas, vírgula, qual é o índice? Índice 1, então bota 1, qual é a vírgula, qual é a chave? X filial, que é a primeira filial, tudo que vocês vão fazer, toda chave de qualquer tabela tem a filial. Abre parênteses, aí tu põe aspas da SA2, fecha aspas, fecha parênteses, mais, aí tu vai botar o campo lá que você tá, que é a M, setinha, memória, setinha, aí tu vai botar o Z1, acho que é underline prof, né? uhum, Isso, vírgula, aí tu vai botar aspas e o nome do campo que você quer retornar. A2 nome. Underline nome. Fecha parênteses. Gente, é isso.
Só deixa eu tirar algumas dúvidas. Vocês sabem o porquê que tem que usar o X filial? Tá claro para vocês isso? Ou não? Tem dúvida ainda? Cara, eu tô com dúvida sobre isso. Cada, cada tabela Copiar tem ela é uma mole, tabela agora. diferente. Tá. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Essa questão do compartilhado e do exclusivo e o porquê que tudo o que vocês fazem, todas as buscas, tem que ter um filial. Porque isso aí é conceito do sistema. E é isso. Eu poderia só passar o código do professor para ele trazer o nome do professor, mas ele tem que passar a filial mais o nome. Isso tem uma lógica, tá? Seguinte, pessoal, vocês perceberam aí que essa função, bota de lado, Jonathan, da pergunta, do gatilho lá. Isso. Diminui, bota do lado do gatilho. Essa função é exatamente o que o gatilho está fazendo. Ele posiciona, sim, que é a função posiciona. Aí ele bota o alias, que é o SA2, o índice 1, e tem lá 1, a chave X filial mais a memória de Z1prof, então está ali. A memória é o que está na memória do campo, né, que você está digitando. E ele vai retornar um A2 nome, que é o que está lá na regra. Ele retorna um A2 nome. Então, se ele copia isso, coloca isso na regra, que é o que vai preencher o campo, e bota posiciona não, e limpa tudo, e deixa só essa função, funciona também. Você quer testar, Jonathan, para ver? Vamos lá. No caso, eu faria onde? Entendi. Dá um print aí nessa tela. Apaga da regra para baixo e deixa só aquela linha ali. Ok, printei aqui a parte de iniciador. Apaga a regra. Mas apagar tudo aqui? Não, só a regra. Regra. Isso, chave, regra, pode apagar. Aí, posiciona não. E paga o alias também. Então, E a exposição ordem. já é aquela função, né? Porque o posiciona já é a própria função. E a ordem também, pode apagar. E a condição? Pode deixar true, não tem problema não. E aí você copia a sua função aí. Agora, tu botou ordem 0? Não, é porque eu falar apagar a ordem e automaticamente entra zero. Ah, tá. Quando tu deleta, fica 0. Isso. Tá, beleza. E aí eu vou colar ela onde? Ctrl V aí, na regra. Salvar. Pronto, agora vai lá no Proteus e vê se vai funcionar. Funcionou. Ah, não, se bem que eu tenho que cancelar aqui. Para depois Isso, isso. funcionar. Ou seja, ele está dando um posicione também. Jonathan, você faz o seguinte para mim. Abre para mim. Você vai lá, abre o Proteus, beleza? Então, Ok. cancela aí. Abre Smart Client. Então, gente, a gente viu, abre Smart Client. Você vai digitar aí a siga MDI. MDI mesmo? Não, apaga. Apaga tudo. Entendeu? Apaga tudo. Digita AP SDU. Isso, dá um OK. Essa ferramentinha aí é uma ferramenta que você consegue ver os dados dentro do banco de dados, tá? Então, você clica em arquivo, abrir, aí bota aí top, clica aí, bota top connect, segundo, dá um OK. OK de novo. Pronto, ele vai abrir todas as tabelas do seu banco de dados. Vai na SA2, SA2990, digita aí. Maiúsculo. E dá um tab. Pronto, dá OK agora.
Pronto. Essa tabela, gente, é a tabela de fornecedor. Percebe que ali, ó, o segundo campo é o campo filial. Todo o sistema todo no Proteus, todas as tabelas têm campo filial, independente da tabela. Então, tabela de cadastro de, sei lá, de condições de pagamento, eu tenho campo filial. Fornecedor, eu tenho campo filial. Essa que a gente criou, a SZ1, tem campo filial. Por quê? Porque é uma regra padrão do sistema. Como é um sistema multi-empresas, você pode ter os fornecedores da filial 01 e os fornecedores da filial 02, se não for a filial, ou melhor, a tabela de fornecedores não for compartilhada. Com base nisso, é obrigatório você sempre, na pesquisa, passar o X-filial, passar a filial. Porque a função X-filial retorna a filial que você está logada. Então, ele entende que ele vai retornar o nome do fornecedor, do código da filial que você está logado. Por isso que na chave você passa X-filial, que ele retorna a filial que você está logada, mais o código do fornecedor que você está digitando. Aí ele vai buscar na tabela exatamente o código de descrição daquela filial. Tá claro? Tá. Então, aí você me pergunta assim, mas Otávio, Foguinho, a filial está vazia, não era para estar preenchida com alguma informação? Sim. Se na hora de você criar a tabela, você colocasse filial exclusiva. Quando a gente criou lá a SZ1, nas telas principais, você disse se a tabela é exclusiva ou ela é compartilhada entre todas as filiais. Se ela for compartilhada entre todas as filiais, esse campo filial fica vazio. Por quê? Porque, na verdade, todas as filiais vão enxergar os mesmos fornecedores. Agora, se cada filial tem seu fornecedor, aí quando a gente coloca no configurador, vai lá no configurador, Diogo, ou Jonathan, a gente vai lá no configurador, vai na pastinha, isso, volta à base de dados lá. Clica no maisinho, dicionário base de dados, clica aí na nossa SZ1, pode ser buscar. Então, se a gente quer que quando o usuário digite alguma coisa, pronto, daí nessa tela principal, percebe que a filial está exclusiva, a unidade está exclusiva e a empresa está exclusiva, ou seja, cada filial vai ter o seu dado, vai enxergar as suas informações. Então, eu não vou compartilhar o mesmo cadastro de cursos entre todas as filiais, serão separados por filial, porque está exclusivo para cada filial. Então, Jonathan, agora vai lá na PSDU. Abre o arquivo, abrir, bota Top Connect, e aí você vai digitar lá SZ1990, dá ok. Olha lá o código filial preenchido. Por que o código está preenchido, gente? Porque é exclusivo. Isso aí. É exclusivo por filial. Então, ele entende que esses cursos só são da filial 01. Se eu quiser abrir uma filial 02, obviamente, ele vai deixar, se eu tivesse filial 02 e logasse, quando eu incluísse lá, ele ia gravar. Cadastro de fornecedores. Eu estou na filial 2. Digitei o código do fornecedor, ele não vai preencher filial. Por quê? Porque está compartilhado para todas as filiais. Então, é isso. Então, o conceito de compartilhado, esse exclusivo compartilhado, é isso. Da mesma forma, esse campo filial ele é preenchido dessa visão. Ele olha para o configurador, vê se está compartilhado ou exclusivo e preenche o campo filial. Aí faz sentido agora, no gatilho, eu passar o filial mais o código do fornecedor, do professor. Por quê? Porque ele precisa saber qual é a filial que eu estou logado.
Compreenderam, pessoal? No caso, se eu quiser fazer uma busca de fornecedor em outro fornecedor, eu posso botar, tipo, em vez de ser X filial, botar 0 filial, 02 filial? Se você colocar 01 filial, você vai estar chumbando e só vai servir para filial 01. Se esse gatilho fosse esse programa, o cara logar na filial 02 e for digitar o código do professor na filial 02, ele não vai funcionar, porque esse código não existe. Digamos que esse código 01 com o código só está na filial 01. Se você digitou um código na 02, mas você está passando 01, ele não vai encontrar. Por isso que a gente usa a função x filial. E aí você pode olhar o índice, tá vendo? Olha embaixo da tabela SZ1, à sua esquerda, Jonathan. À sua esquerdinha ali embaixo não tem o índice? Qual é o índice? Filial mais código. Olha em cima do fornecedores. Todos os índices têm filial primeiro. Ou seja, o sistema ele trabalha com o conceito de filial. Porque é um sistema multi-empresa. Eu posso ter várias empresas, várias filiais no mesmo sistema. Eu te estou falando, a Casas Pedro, estou trabalhando lá, eles têm mais de 60 lojas, tudo no Proteus. Por quê? Como é que eles sabem? É uma única tabela, mas o campo filial que determina qual é a loja que ele está logando. Então, se eu quero que o meu gatilho funcione para as 60 lojas, eu tenho que usar a função X filial para buscar informação. Porque ele vai pegar a filial logada mais o código que eu estou digitando. E aí vai retornar o que eu preciso. Beleza, gente? Show. Então, e tem um ok, Jonathan, do gatilho. Me mostra aí o item 3, não permitir informar a quantidade de horas. Como é que você montou essa função? Não permitiu. Só mostra a funçãozinha. Então, você foi lá, você disse assim, ó, se a quantidade for maior do que 500, aí tem um perigo. Você não está passando M na frente. Funciona, ok. Mas você tem que botar a memória. Então, botar um Mzinho. Ah, não. Não, vai Memória eu funcionar. passei lá na. Passei No parâmetro, está no parâmetro, perfeito, está no na parâmetro. validação. Tá certo. Rapidinho, deixa eu botar aqui. Não, tá certo, já vi. O que que acontece, gente? Esse Z1 QTDR dele é um nome de uma variável que ele está determinando, tá? Então, ele É que eu passa essa... lembro na aula de você ter colocado lá uma aula que botou isso aqui, ó, esse script, mas você disse Isso. que se você não fizesse, se você quisesse botar não botar o parâmetro, botar direto a nomenclatura, você poderia. Aí eu falei, então, vou tentar fazer assim. Aí deu. Mas só que ele assumiu como um parâmetro esse Z1 QTDR. A informação mesmo que ele está buscando é da chamada do seu fonte quando você coloca a memória desse campo, M, setinha, Z1 QTDHR, entendeu? Então é isso. Mas aí você fez, se for maior do que 500, aí você tem que tirar os espaços, tá? Tem que dar Então, um mas quando eu coloquei o Altran, deu erro. deu erro. Quer botar aqui para tentar ver? Não, beleza. Mas ele deu erro porque quando você digitou ou deu erro, um erro qualquer? Deu erro no sistema. Não sei se eu estou olhando. Talvez pode ser porque deve ter gerado o Altin, pode ter errado na sintaxe, pode ser. Eu passei aqui para o amigo aqui, ó. Aí deu erro no gatilho.
Tá vendo? Tava com o Altrim, aí ele tava. Não, mas só, geralmente, uma outra coisa a gente vai ter que trabalhar é os erros. A gente tem que fazer gestão dos erros e entender por que está dando erro. Nesse seu caso aí é o seguinte, você está dando um altrim, tirando os espaços de um campo numérico. Esse campo quantidade aí é numérico ou é caractere? É na descrição. Hein, Desculpa, não John? entendi. Esse campo é quantidade, não é? Sim, Então, beleza, não precisa ter altrim. Altrim é quando o campo é caractere. Então, tá certo. Só fazendo essa validação, agora que caiu minha ficha aqui, eu lembrei. É um campo numérico, então não precisa passar o altrim. O altrim você só passa quando for descrição, beleza? Então, você fazendo validação, se a quantidade for maior do que 500, ok, já vai funcionar. Aí ele dá a mensagem e dá um LRET. Volta para o seu fonte. Uma outra coisa que você precisa ter é identar o seu fonte. Por exemplo, o endif está lá perto do return, o MSG alert, se ele tem que estar para dentro. Então, clica no MSG alert, dá um tab aí. Isso. Dá um tab aí também no LRET. De repente, se der um Ctrl Alt F já não identa, não? Isso, dentro. Dá um Ctrl Alt F também dentro. Ctrl Alt F. Isso. Tem que selecionar tudo? Não, só clica em não. qualquer espaço vazio e dá Ctrl Alt F. Não. Seleciona aí. Não. Tem uma tecla de atalho que eu não me lembro agora. Eu sei que é essa, mas naturalmente por ele já ter ajeitado alguma coisa, acho que o VS Code entendeu que está identado. Isso, cara, vocês têm que se preocupar em identar o fonte. Por exemplo, ó, o seu return tem que estar para fora. Tá vendo? Onde está o user, fecha no return. Por quê? Cara, imagina você ter uma fonte grande, com muitos caracteres, mais de 1000 linhas. Você vai procurar um erro, você precisa saber onde ele está iniciando e está fechando. Então, se você precisa ter a gente precisa ter essa manha de identar, de deixar ele tudo certinho, que na hora de achar o erro fica mais fácil. Então é isso. Eu vou me defender dizendo que eu fiz isso meia hora antes da aula. Então, tipo, Não, beleza. em cima. Sem problema, show de bola. Tem um erro que eu queria compartilhar, Ah, que foi da última questão. tá, mostra aí. Quando eu faço a busca aqui, ele deveria filtrar e aparecer só a pessoa física. Só que, atualmente, quando eu boto aqui, não aparece nada. Você tem algum fornecedor do tipo pessoa física? Física e jurídica. Eu fiz o teste, para fazer o teste, eu botei os dois. Você criou? Ou será que eu fiz tudo? Na consulta padrão, você tem que verificar como está o filtro que você colocou lá. Então, se você quiser, vai lá na consulta padrão que você criou lá no configurador. Aí, dá um ok aí, confirma. Vai na pastinha lá em cima, amarelinha, consulta padrão. Tu lembra o nome da sua consulta? Acho que é SA2X. Beleza, olha aí. Edita. O pessoal fez isso também? Esse filtro na consulta? Então, Um tipo F, tá vendo? então, só que você está cometendo um erro. Você tem que sempre botar SA2
setinha. Aqui? Essa é a Não. 2. Tá. No filtro também, você tem que pegar o que tá, a tabela está ponteirada. Então, bota SA2. A2 underline. Tipo, isso aí. A outra E aí, coisa. tem que clicar aqui ou finalizo? Ah, não, outra coisa. O retorno, você está retornando código e nome só, não é para retornar o tipo, não. Tira esse último aí. Esse O último último. aqui? Sim, isso. Porque ele não tem um campo tipo no sistema. Aí, ali embaixo são os retornos. Ele só vai retornar o código e o nome. Salvei, né? Pronto. Agora pode validar aí. Foguinho, aqui eu não Oi? coloquei o SA2, não. Eu coloquei direto o tipo igual a F e funcionou. Tá. Faz o seguinte. Vai Que ver. bom, então, Só que eu Diogo. não botei aquele retorno do tipo. Então, talvez tenha sido isso. Não, o retorno do tipo não precisa, não. É, clique em remover ali. Remover. Ele não deixa, não, porque você criou na consulta, direto na consulta. Eu vou Vai no, criar ca- vai no cadastro fornecedores. Vai no cadastro fornecedores, Jonathan. Pessoal, vocês fizeram assim também, igual o Jonathan, colocaram filtro. SA2, A2 tipo. Dá um alterar aí. Agora vai. tá vendo? Clica, Ele clica deveria aí. aparecer lá. Clica F, dá um F1 aí. F1. É. Clica A2 tipo. Esse daí tá como um físico, tá como um F. Tá, tá. Título. Faz o seguinte, volta lá. Aqui? É, avança. Não, volta aí, volta. Volta. Bota aí, essa é a 2. Não, avança. Bota essa é a 2. Beleza. E Avança. isso aqui, avança. Isso. Oh, Pode avançar. Tá. No meu, eu precisei colocar um sinal de igual de novo aí, tá? Tu botou igual? Aí Mas, funcionou. mas, mas se botar só finaliza igual, ou funcionaria também. Aqui tá só um igual mesmo. finaliza ou Cara, não tem erro não, cara. A princípio é isso. Pode finalizar. Aqui já aconteceu uma vez de dar erro naquela parte que ele digitou SA2, que passou direto. Uma vez deu erro aqui também, porque eu passei direto. Tem que tomar mais cuidado com isso, entendeu? Porque às vezes você faz na SA2, sai, volta e não seleciona ela de novo, aí dá consistência, ele se perde. Talvez pode até estar sendo isso que está acontecendo com ele. Olha lá, ó. agora ela apareceu. Exatamente isso. Então foi aqui nessa questão aqui, então, né? Na SA2, toda vez que você entrar aí, você não pode passar direto, você tem que selecionar a tabela de fornecedores, Entendi. No caso, eu tenho entendeu? que vir aqui e botar SA2, essa vez. Entendi. beleza? Beleza. Gente, é isso. Qual vai ser a missão de vocês para quinta-feira? Vocês vão Quinta é criar hoje. Hoje é para quinta. terça que vem. Próxima terça-feira.
vocês vão fazer um ponto de entrada. Aí, no cadastro de fornecedores, ele só pode deixar passar, gravar, quando vocês forem alterar um fornecedor ou incluir um fornecedor, só deixar passar os fornecedores de pessoa jurídica. Então, o cara está digitando um fornecedor. Ele vai colocar lá a pessoa. Se a pessoa for J, você deixa ele gravar. Se não for J, quando ele der um confirmar, vocês vão ter que dar uma mensagem dizendo assim, olha, vai dar uma mensagem, esse aviso aqui, que é o MSG Info, não é permitido incluir fornecedor do tipo de pessoa física, ou outros, ou estrangeiro, tem que ser jurídico, só pode deixar gravar pessoa jurídica. Quando ele confirmar aquele botãozinho ali. Aí, com a missão, vocês vão ter que procurar um ponto de entrada, compilar esse ponto de entrada, testar e verificar se vai dar mensagem na hora e vai bloquear. Difícil? Não, pô. Vocês fizeram o pior de colocar botão, agora é só uma validaçãozinha. Mas no botão que já existe. Não, vocês que adicionaram o botão. Vocês vão pegar um modelo, vocês só precisam descobrir qual é o ponto de entrada que funciona naquele momento de confirmar o fornecedor. É isso. Entendeu? Então, já estou botando aqui, ó. Criar ponto de entrada para validar, para somente permitir a inclusão de fornecedores do tipo pessoa jurídica. Eu estou pegando leve com vocês. Molezinha, esse aqui. Poderia passar uma série de atividades. O último que eu passei foi uma série de atividades que vocês tiveram que fazer. Então, gente, tá lá. Missão dada. Hoje a aula foi de pontos de entrada. Depois a gente aprofunda um pouco mais, mas a missão é essa, beleza? Valeu. Bom descanso a todos aí, bom treino. Qualquer dúvida, cara, me procurem. Ó, eu já deixei o link para vocês da onde estão os pontos de entrada. Agora é só vocês irem naquela lista ali e achar. Então tá meio caminho andado. Beleza? E aí, terça-feira a gente volta, eu quero falar um pouco de relatórios. A gente vai começar a fazer o relatório dessa tela de cadastro da SZ que vocês fizeram, tá? Então, beleza, pessoal. Bom descanso. Bom trabalho aí para vocês, bons estudos. Vamos para cima. Tamo junto, tá? Valeu, Um abraço. Valeu, boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, gente.